Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, nesse vídeo eu queria comentar sobre duas obras com dois personagens quase opostos, que é o filme do Superman, que saiu ano passado, se eu não me engano, e a série The Boys, que tá terminando agora, né? Acho que essa quinta temporada é a última. É, Eu queria comentar do filme do Superman, porque foi um filme que eu gostei bastante, apesar de ser um filme meio bobinho, filme de super-herói, né? Coisa bem, meio certa forma infantil, mas eu achei legalzinho o filme. E a série The Boys eu assisti as duas temporadas muito tempo atrás e mais recentemente eu resolvi maratonar tudo, já que tá acabando, e só pra assistir. E eu queria comentar desses dois personagens da capa do vídeo, é, que é o Superman e o Homelander, né? Começando pelo filme do Superman, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu sempre achei o Superman um personagem muito sem graça. Acho que porque nas brincadeiras de criança, né? Geralmente, quem quer brincar de ser o super-homem sempre gera uma brincadeira muito chata, né? Brincadeirinha de super-herói, eu sou o Batman, eu sou o Superman, eu sou não sei quem, não sei o quê. Ela sempre, a pessoa que é o Superman acaba sendo meio chato, porque o Superman ele é mais forte que todos os outros heróis. Então, tipo, quem quer brincar de Superman sempre estraga a brincadeira, porque, eu sou o Batman, eu jogo bumerangues, eu sou o Homem-Aranha, eu jogo teia, daí o Super-Homem ele é só destrói tudo, vê tudo, soca indestrutível e não sei o que, voa super rápido, não sei o que. É uma brincadeira muito sem graça, né? Tipo, o Superman, ele é meio que um quebra-brincadeira, não tem como ganhar do cara. Então, quando eu era pequeno, eu não gostava do Superman. Mas daí, quando eu vi esse filme, eu aprendi a ter uma visão um pouquinho mais madura do personagem. Porque, assim, como eu falei, o Superman, enquanto super-herói, ele é muito mais forte que os outros, né? Enquanto, sabe, o Homem-Aranha, que é outro personagem muito famoso, o poder dele é tem um super reflexo, né? Tem um sentido aranha e ele gruda na parede e ele solta a teia. Tem super força também. Mas assim, o poder dele é isso. Ele não voa, ele não, sei lá, não joga lasers nem nada. O poder dele é isso. O Batman, o poder dele, ele não tem superpoderes, mas ele é um cara com muitas tecnologias e muito inteligente. Mesma coisa o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro é meio que um Batman colorido. É o Batman com lasers, né? É o Batman que. Mas ele também é um personagem que. A rolê dele é que ele é inteligente e tem ferramentas, né? Tem preparação pro combate. Enquanto o Super-Homem, ele é um cara que ele tem tudo que você conseguir imaginar de poder. Ele vê através das paredes, ele tem super força, ele voa super rápido. E o único ponto fraco dele, que faz ele ser minimamente afligível por algum problema, é uma pedrinha verde que tira os poderes dele. Mas hoje mais adulto, né? Comentando em uma visão que eu tinha quando criança do Super-Homem. Mas vendo o filme do Superman, eu percebi uma forma que eu acho até mais madura de contemplar qualquer obrinha de heróis e vilões. E é o ponto fraco do Super-Homem é que ele se preocupa muito com os seres humanos, com as pessoas, com a vida humana, e portanto ele não quer botar essas pessoas em risco, né? Ele quer salvar essas pessoas, então ele não quer simplesmente derrotar o mal. Ele pela pura arte de derrotar o mal. Ele quer salvar pessoas. Então, se ele vai pra derrotar o mal, ele tem que fazer mal a pessoas. Isso é um dilema pro Super-Homem, né? O Super-Homem ele vive esse dilema do eu sou muito poderoso, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade de, de cuidar das pessoas mais fracas que eu. E eu tenho que tomar muito cuidado pra não destruir, machucar essas pessoas com os meus superpoderes, porque ele é muito mais poderoso que uma pessoa comum. Então, o Super-Homem ele tem essa fraqueza desse dilema também, que de certa forma nivela ele com os outros heróis. E, novamente, uma perspectiva mais madura, eu acho que a forma mais madura de enxergar um super-herói, uma historinha que tem um herói e um vilão, é pensar essas personagens como dilemas internos. No sentido de que, bom, se no filme do Super-Homem ele enfrenta o Lex Luthor, é porque o Lex Luthor representa as ideias que são perigosas do Super-Homem, né? Essa pessoa imagética que tem superpoderes, é perigoso que essa pessoa se submeta às ideias que são as ideias do Lex Luthor. Porque o Lex Luthor ele é um cara rico e que quer riquezas, ele quer poder, ele quer ser poderoso.
né? Ele não se preocupa com quem ele tem que pisar em cima para ser esta pessoa poderosa. Ele não passa por esse dilema. É, então, o perigo do super-homem, o perigo de uma pessoa que seja o super-homem, digamos assim, é que ele se submeta a essa ideia, né? De que eu quero só ser poderoso. Se ele cai neste vício, ele deixa de ser um herói. Então, para ele continuar sendo herói, a função dele é derrotar essa ideia dessa maldade em si mesmo também. Então, eu passei a contemplar essas obras de super-herói como de dualidades internas mesmo. Até porque, senão, a outra hipótese é pensar que existem pessoas do bem como o Super-Homem, pessoas do mal como o Lex Luthor, e o nosso dever, obviamente, eu me enxergo como uma pessoa do bem, porque todo mundo se enxerga como uma pessoa do bem, quase que por definição, né? Se bem é o que é bom, é o que é o que sacia minhas necessidades, é assim, né? Assim que a gente enxerga o que é bom radicalmente, né? Bom para a sociedade é o que sacia as necessidades da sociedade, bom para as pessoas é o que sacia as necessidades da pessoa. Então, comida é bom, água é bom, sexo é bom, tudo isso porque sacia nossas necessidades. Então, se eu, lutando pelas minhas necessidades, para satisfazer minhas necessidades, sou o bom, eu tenho que lutar contra quem é mal. Então existe o bem abstrato, o mal abstrato. Existem pessoas que se encaixam em cada um dos grupinhos. O meu objetivo, enquanto uma pessoa do bem, é derrotar quem é do mal. Eu acho que essa lógica é extremamente problemática, né? Então, para mim, a única forma madura de enxergar os super-heróis é como dilemas internos das pessoas, no sentido de eu, enquanto ser humano, eu tenho os meus dilemas, que é eu posso usar meus poderes, né? Usar minhas capacidades pelo bem dos outros, pela justiça, como super-homem, ou eu posso usar as minhas capacidades a meramente meu benefício próprio, como o Lex Luthor, né? Caindo novamente naquela discussão que comentei no vídeo sobre justiça. Então eu acho que é mais maduro enxergar os super-heróis dessa forma. E eu acho que isso vale para outros heróis também. Você pegar, por exemplo, o inimigo mais clássico do Batman é o Coringa. Você pensar que o Batman, ele é um cara super inteligente, super solitário, que ele luta contra o mal pelas sombras. O maior perigo de uma pessoa nessa posição, de uma pessoa solitária que luta contra o mal nas sombras, o maior perigo é que essa pessoa enlouqueça e passe a praticar as violências que pratica por prazer, porque acha engraçado, igual o Coringa, né? Então o perigo da pessoa muito solitária é que ela enlouqueça e o que ela antes fazia por justiça agora faz por belo prazer de, de fazer as violências que faz. Então, assim, eu acho que essa é uma forma mais madura de enxergar os super-heróis, como eu falei. É uma questão que eu aprendi mais maduro quando eu assisti o filme do Superman. É, mas comentando sobre Super-Homem, né? Isso, para não fugir muito de filosofia, sempre lembra a questão do super-homem nietzscheano, né? Acho que o termo super-homem ficou famoso por conta é, da obra de Nietzsche acerca dessa ideia do super-homem. Eu tô querendo reler o Assim Falou Zaratustra, porque eu nunca fui muito fã das ideias nietzscheanas, mas eu creio que pelo método mais poético de abordar a filosofia que o Nietzsche tem no Assim Falou Zaratustra, eu vou conseguir absorver um pouco mais das ideias nietzscheanas sem tanto preconceito, porque eu realmente não tenho muito gosto pela obra de Nietzsche, como eu acho que eu comentei no último vídeo. Mas a ideia do super-homem nietzscheano é, a partir do momento que a gente supera as nossas amarras sociais, ou seja, a partir do momento que a gente supera a ética moral cristã, ou essas imposições morais que a gente tem, né, essas coisas que a gente aprende que são errados porque são, e não como se não fossem escolhas arbitrárias do, da sociedade, né? A sociedade escolhe que essas coisas erradas são erradas. A partir do momento que a gente consegue superar isso, que a gente consegue perceber isso como meras escolhas da sociedade, e não como imposições de uma entidade divina ou coisa desse tipo, superando essa moral, o homem se torna capaz de ser o super-homem. O que seria o super-homem? É a pessoa que vai em busca de seguir sua vontade de potência, sua vontade de ter mais potência. Então o super-homem, se ele é bom porque ele assim o quer. Novamente voltando, eu enxergo que a historinha do Superman, Superman dos quadrinhos, Superman dos filmes,
ele é justamente sobre isso. Ele tem poderes, ele está acima dessa moral social, mas ele a segue por escolha. Então, o seu inimigo é a sua parte interna que diz para não seguir essa vontade moral por escolha. Tanto que tem várias histórias do Superman que são justamente sobre ele abandonando essa moral, se tornando de certa forma um vilão, e outros heróis tentam impedi-lo. Enfim, eu não sou muito conhecedor de histórias em quadrinhos, mas eu sei que essas histórias existem, né? Do Superman do mal. É... Mas enfim, esse breve momento comentando de Nietzsche me faz chegar no elefante na sala, que é o Homelander, né? Que ele é praticamente o anti-Superman. É... Ele é. Enquanto o Superman é um alienígena que chega na Terra e tenta se adequar aos seres humanos enquanto usa seus poderes para protegê-los, o Homelander é um humano que ganhou poderes de um deus e então quer ser Deus. Ele sente um profundo nojo dos seres humanos que são fracos, são miseráveis, são patéticos. Ele sente um nojo desses seres humanos, né? Então ele é um anti-super-homem nesse sentido. Ele é um humano com poderes de um deus que tem asco dos humanos, que não tem poderes, enquanto o, o super-homem é um alien que na Terra tem superpoderes e ele tem que. E eles têm empatia pelos humanos e quer os proteger. É, eu acho engraçado que eu vi um comentário do diretor de The Boys comentando sobre como é muito difícil fazer sátira nos dias de hoje, porque na mesma semana que saiu o episódio que o Homelander é, decide que ele vai virar Deus, o Trump postou um vídeo, uma imagem é, dele, uma imagem de IA, né, dele como Jesus cuidando de uma pessoa enferma. E outro tava comentando que ele pensou assim, não, a gente publicar esse negócio de que o Homelander quer ser Deus vai ser uma sátira muito longe, né? Mas não, aconteceu quase que literalmente no mundo real logo em seguida. Porque é evidente que o Homelander ele é uma sátira é, desses políticos americanos que vendem essa ideia dos Estados Unidos como uma superioridade moral e portanto, podem fazer o que quiserem, etc, etc. É, mas o que me fez querer comentar sobre a questão do Homelander, não só o fato de eu estar assistindo The Boys neste exato momento, né? Estou acompanhando a série, o final da série. Me apareceu um vídeo no YouTube que é da cena. Bom, vou entrar em spoilers, né? Acho que eu já entrei um pouquinho, já dei um pouquinho de spoilers da última temporada, mas é, que tem a cena, acho que da penúltima temporada, da última, enfim, que é o Homelander entrando no laboratório dos cientistas que o criaram e matando todo mundo. E eu vi nos comentários desse vídeo muita gente defendendo o Homelander, né? Falando assim, comparado com o que eles fizeram com ele foi pouco, e eu acho muito justo, etc, etc, etc. Muita série de comentários desse tipo. E a questão é assim, as pessoas, elas só defendem esses absurdos, né? Essas violências, na medida em que elas empatizam com quem realiza essas violências, né? Antes de defender, as pessoas empatizam. Porque, né? Se uma pessoa rouba o meu celular, é evidente que eu posso empatizar com essa pessoa e pensar, bom, mas o cara roubou meu celular, mas às vezes o pai dele abandonou ele muito cedo e a mãe morreu na fila do SUS e ele não tem emprego, então ele rouba porque senão ele não vai ter o que comer. E a gente pode fazer essas séries de humanizações das pessoas que praticam maldades, mas as pessoas geralmente só fazem na medida que elas têm alguma empatia com a pessoa em questão. E no caso, a gente está falando de um personagem hipotético, que é o Homelander, que é uma encarnação do fascismo nos Estados Unidos. Não tem muita, muita coisa por além, né? Ele é um fascismo literalmente vestido de Estados Unidos, assim, explicitamente. Então as pessoas fazem essas defesas na medida que elas têm alguma empatia com a posição do Homelander. Então eu não vou aqui tentar abordar por uma lógica de que olho por olho todo mundo vai acabar cego, porque é evidente que as pessoas que fazem essas defesas do Homelander, elas já estão cegas nesse sentido de
elas já estão se vendo como Homelander e tentando justificar o que ele faz. Minha ideia aqui é debruçar um pouquinho sobre por que, que as pessoas defendem o Homelander. Por que elas simpatizam com o Homelander? E eu sinto que existe uma questão, uma posição ideária, uma imagem de si que as pessoas têm que as fazem relacionar com o Homelander. Que é a seguinte: o Homelander, ele é o super-homem nitiniano que enxerga na sua humanidade, né? Enquanto o super-homem, ele tem um pouco a ver da moral aprendida, muito questão da moral cristã aprendida, ele enxerga na sua própria humanidade como a fonte de sua fraqueza. Então ele quer superar a sua fraqueza, né? Tem aquela cena, várias cenas que ele tá se olhando no espelho, falando literalmente consigo mesmo, numa posição meio de loucura, é, que ele tem que abandonar a sua humanidade, abandonar essa fraqueza que ele tem dentro dele. E a humanidade que ele mais tem dificuldade de abandonar é a necessidade de ser amado. A certo ponto, isso vai ficando muito patético na obra, toda a questão que ele bebe leite materno, toda a questão que ele tem com o pai dele, etc. Mas o que ele, a figura, o que o personagem expressa é que ele tem essa necessidade de ser amado e que isso para ele é uma fraqueza que ele quer superar. Então, para mim, o que as pessoas empatizam quando eles veem o Homelander e falam assim, que entendem o lado do Homelander, não só por escolhas do roteiro, de certa forma humanizar o Homelander, talvez mais do que devessem, com uma proposta, tendo uma proposta moral a chegar no final da obra, é, é por conta disso. As pessoas percebem que essa humanidade que Nietzsche já apontava como uma fraqueza, essa moralidade, é, elas percebem isso realmente como fraquezas e coisas que precisam ser superadas para que a pessoa se torne uma pessoa mais potente, né? Mais potências nesse sentido nietzscheano. E a questão central do amor como esse principal ponto de fraqueza humana, eu de certa forma contemplo e muitas vezes me interesso por estudar sobre, que é a questão do amor como ferramenta de controle, no sentido de que, de fato, muitas pessoas usam o amor como ferramenta de controle, utilizam o amor como ferramenta de negócio, né? Pensar aquela velha história, a prostituta é o trabalho mais antigo que a humanidade inventou, né? Pessoas que transam por dinheiro, transam por privilégios, fingem amar por coisas, qualquer coisa desse tipo. Então, quero dizer que muitas, provavelmente essas pessoas, elas também contemplam dessa mesma forma o amor como essa ferramenta de controle, que para você ser livre, você precisa superar essa necessidade de amor e seguir a sua vontade de potência, etc, etc. É, acho que especialmente a figura do Homelander passa por isso, por esse problema do amor enquanto uma ferramenta de controle, porque quando você tem poder, mais pessoas querem estar ao seu redor por conta do poder que você tem. Então, se você se projeta nessa posição do Homelander como aquele muito poderoso que todo mundo ama, mas ama por interesse, é, de certa forma, você também tem uma primeira fantasia que é essa de que você é uma pessoa muito poderosa e que as pessoas têm muito interesse no que você pode prover para elas e por isso elas te amam. Elas te amam porque elas querem seu dinheiro, porque elas querem te castrar, como diria uma fantasia mais lacaniana, né, mais freudiana. Assim, é fácil sustentar essa fantasia de potência por detrás dessa, desse medo, dessa ideia do amor como uma ferramenta de controle. Mas de fato, eu acho que eu comentei disso um pouco no meu vídeo sobre desconfiança. Acho que de fato é um problema que se vem vivendo mais essa questão de pessoas que menosprezam a importância do amor ou o tratam como uma mera trivialidade, como algo que também serve é, como ferramenta de controle mesmo, né? Pessoas que amam, que falam de amor sem realmente amar, ou coisas desse tipo, né? Um pouco do que se fala do que o Bauman fala sobre amor líquido, né? As relações muito sem referenciais, tudo muito vazio e que gera essa sensação de que o amor ele é só uma ferramenta de controle.
Como eu comentei, acho que isso cabe lá no vídeo sobre desconfiança. É, mas sinto que é de fato um problema dos nossos tempos. E, enfim, em tom de propositividade, eu acho que a gente tem que começar. É importante discutir e pensar sobre cultivar bons amores, né? A gente não pode abandonar o amor, é uma coisa. Não, todo o sofrimento da personagem do Homelander na série é sobre como ele não consegue abandonar o amor. É da nossa natureza querer ser amado e amar. Então, em vez de tentar superar o amor, porque é uma ferramenta de controle e eu quero ser livre, livre, ai, como eu quero ser livre do amor, né? Normalmente, acho que eu comentei isso no vídeo sobre liberdade, né? Que a gente fica nessa, às vezes a gente fica nessa de, não, eu quero ser livre, a gente não tem como ser livre é, das nossas, da nossa natureza, né? Então, em vez de tentar superar o amor, tentar não quero amar porque o amor, ele é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ao invés de ficar nessa coisa que é patética, né? Todo esse medo da figura do Homelander de ser patético, mas é patético também essa fuga do amor, que não, eu não quero ser amado, eu não quero amor, eu não posso querer ser amado. É, focar em vez disso, em cultivar bons amores, cultivar boas relações, né? E ser responsável com os nossos amores, com as nossas relações. Eu sinto que isso é uma coisa que vem faltando na nossa sociedade e o caminho que isso nos leva é o caminho dessa homelanderização das pessoas, dessa fascistização das pessoas. A partir do momento que as pessoas não podem confiar mais umas nas outras, no amor umas das outras, elas enlouquecem, elas, né, vão se perdendo. E isso é trágico, problemático. Como eu comentei, acho que os vídeos que eu fiz antes, eles abordam de certa forma essa questão. Mas, enfim, já que eu comentei de The Boys, dá um palpite final sobre a série. Eu acho que no final da série o Homelander vai ganhar, mas ele vai perceber que mesmo se tornando um deus na Terra, ele sofre justamente por não ter amor. Ele sofre porque reinando sozinho, ele fica sozinho. E isso é trágico. Eu sinto que é uma tendência de obras contemporâneas, né? A gente pode pensar, sei lá, em Attack on Titan, que tem esse mesmo final, né? Do Eren conseguindo realizar o seu plano de extermínio e ele não está feliz com isso, né? A gente fica nessa de não, quando eu tiver mais poder, quando eu tiver mais potência, quando eu for livre, eu vou ser feliz. E quanto mais você chega lá perto, você nunca alcança, você sempre sofre mais, porque sempre parece que não é suficiente e nunca é suficiente saciar essa vontade de potência. Então eu acho que ao invés de histórias que é, o bem vence o mal, a gente tem visto mais histórias de o mal vence e percebe que ainda assim sofre. Eu acho que então vai ser muito mais provavelmente um final trágico do Homelander do que um final vitorioso pro lado dos bons. Acho que vai ser mais ou menos nesse tom que a obra vai se encerrar. É uma forma diferente de você tentar isso na moral, né? Em vez de você dizer que o bem sempre vence, você diz que se o mal vence, também não é como se fosse bom pra ninguém. Então esse é o meu palpite final da série. Compartilhe suas opiniões acerca dessas coisas, filosofia, existencialismo, séries e outras trivialidades dessas que nós gostamos de conversar. E é isso. Muito obrigado.